que Jesus, durante a sua vida, aqui como homem, ele nunca cometeu pecado. Ele foi santo em todo o seu procedimento. E só há um ser que consegue ser santo em todo o seu procedimento, que é Deus. Então, ele foi demonstrado que ele é o Filho de Deus por causa do Espírito de santidade que havia nele, e pelo qual ele nunca pecou, ao contrário de toda a raça humana. O Evangelho é a respeito de uma pessoa. O Evangelho gira em torno da pessoa de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ressurreto entre os mortos, entronizado à direita de Deus e que tem todo poder no céu e na terra. O Evangelho é a boa notícia a respeito de uma pessoa. A respeito de uma pessoa. O Evangelho não é sobre prosperidade material. O Evangelho não é sobre receber a bênção. O Evangelho não é sobre moralidade. O Evangelho não é sobre ética. O Evangelho é uma pessoa. A respeito do seu Filho. Jesus é o centro do Evangelho. E, portanto, ele é o centro da pregação da igreja, de tudo aquilo que nós somos e fazemos, com respeito a seu Filho. A promessa de Deus era com respeito a ele, que ele haveria de mandar alguém para ser o Salvador. Paulo aqui fala de Jesus em termos da sua humanidade e da sua divindade. Ele diz aqui no verso 3, que o Filho de Deus, o Evangelho é a respeito do Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo. Ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Segundo a carne quer dizer, segundo a natureza humana. E aqui é uma referência ao fato de que no tempo apontado por Deus, aquela promessa se materializou quando o Filho de Deus se tornou um de nós. Ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele se tornou, segundo a carne, ele se tornou um de nós. Ele assumiu a carne humana, os ossos humanos, o sangue humano. Ele assumiu uma verdadeira natureza humana. Mais do que isso, ele quando nasceu, ele nasceu como descendente do rei Davi, que foi aquele rei de Israel, a quem Deus ratificou a promessa, dizendo, da tua descendência virá alguém que se sentará no trono do meu povo para todo sempre. Era mais uma promessa. Então, quando Cristo nasce, ele nasce descendente de Davi, da linhagem de Davi, com direito ao trono de Israel, com direito ao trono do universo. Deus cumprindo, Antigo Testamento, promessa, Novo Testamento, cumprimento. O Filho de Deus, a respeito de quem o Evangelho gira, se tornou carne, se fez um de nós, e ele nasceu cumprindo todas as promessas. Ele nasce da descendência de Davi. Mas ele era mais do que um judeu de linhagem real. Ele era mais do que um judeu com pretensões ao trono. Ele, na verdade, era o Filho de Deus, mais do que filho de Davi, ele era o Filho de Deus, aí no verso 4. Depois de ter falado sobre a perfeita humanidade do Filho de Deus, Paulo agora fala a respeito da sua divindade. Ele diz no verso 4 que ele foi designado Filho de Deus com poder. Ou seja, houve alguma coisa que aconteceu, ou algumas coisas aconteceram que designaram, demonstraram, confirmaram, deixaram claro para todo mundo que aquele judeu descendente de Davi era mais do que um homem como nós, mas ele era o próprio Deus. E Paulo menciona duas coisas aqui. Primeiro, ele diz, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Tem duas possibilidades de interpretar essa frase. Primeiro, é uma referência ao Espírito Santo, mas seria uma construção estranha, porque Paulo, quando quer falar do Espírito Santo, ele diz Espírito Santo. É a única vez que aparece essa expressão Espírito de santidade. A outra é que pode se referir ao fato de que Cristo, que Jesus, durante a sua vida, aqui como homem, ele nunca cometeu pecado. Ele foi santo em todo o seu procedimento. E só há um ser que consegue ser santo em todo o seu procedimento, que é Deus. Então, ele foi demonstrado que ele é o Filho de Deus por causa do Espírito de santidade que havia nele, e pelo qual ele nunca pecou, ao contrário de toda a raça humana.
Mas tem uma segunda coisa que designa, que mostra que Jesus era o Filho de Deus. Paulo diz no verso 4: pela ressurreição dos mortos. Ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, depois de se oferecer como sacrifício pelos pecados do seu povo, Jesus foi poderosamente designado como Filho de Deus. Se ele tivesse ficado morto depois da crucificação pelos romanos a pedido dos judeus, ele seria considerado até hoje como simplesmente mais um revoltoso judeu, como Teudas, como um tal de Judas, que foram revolucionários que apareceram antes de Jesus, que lideraram o povo. Teudas levou mais de 400 homens numa revolução armada contra Roma. Os romanos mataram Teudas e o movimento acabou. Depois apareceu um tal de Judas no tempo do recenseamento, aquele que Maria e José participaram, que também levantou as multidões e muita gente seguiu. Os romanos mataram esse tal de Judas e o movimento acabou também. E Jesus, aos olhos daquele pessoal, pareceria mais um líder revolucionário. Se ele tivesse ficado morto na sepultura, ele estaria na galeria junto com Teudas e Judas e outros revolucionários judeus, cujo movimento não deu em nada. Mas quando ele ressurge dos mortos ao terceiro dia, então ele é designado Filho de Deus. É confirmado, é demonstrado de que ele é o Filho de Deus e que ele é diferente de todos os outros. E Paulo ainda acrescenta, ele diz, que ele foi designado Filho de Deus com poder. Ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, o Filho de Deus, sobre quem é o Evangelho, ele sobe aos céus, se senta no trono da majestade, e aí ele vai poder dizer aos discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a respeito de uma pessoa. O Evangelho gira em torno da pessoa de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ressurreto entre os mortos, entronizado à direita de Deus e que tem todo poder no céu e na terra. E Paulo, finalmente, no verso 4, ele diz quem é esse Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Ele identifica agora. Esse é Jesus, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Ele é o centro do Evangelho. Ele é a razão das boas novas. Aí ele acrescenta: Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem eu sou escravo, de quem eu sou servo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Essa é a terceira coisa que Paulo nos diz. A primeira, o Evangelho é de Deus. A segunda, que o Evangelho foi prometido, é uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento que está sendo cumprida hoje. Terceira, o Evangelho é sobre uma pessoa, o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Em um mundo repleto de ideologias e filosofias diversas, é fundamental que entendamos a singularidade da mensagem cristã e a centralidade de Cristo em nossa fé. Muitas vezes encontramos uma versão diluída do Evangelho que se adapta aos desejos e preferências humanas, mas essa não é a mensagem que transforma vidas. O Evangelho é a boa nova que Deus enviou à humanidade através de seu Filho, Jesus Cristo. Em João 3,16 lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência do Evangelho, a doação de Cristo, sua vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição gloriosa. O Evangelho não é apenas uma mensagem de amor, é uma declaração da obra redentora que Deus realizou em Cristo. No entanto, existe uma tentação insidiosa de expandir o Evangelho para incluir outros elementos que, embora possam parecer atraentes, não têm fundamento na verdade bíblica. Podemos ser seduzidos por filosofias que prometem prosperidade, saúde ou sucesso, mas que desviam a atenção de Cristo. A centralidade de Jesus deve ser mantida a todo custo. É importante lembrar que o próprio Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. No mundo pluralista de hoje, essa afirmação é muitas vezes considerada intolerante ou exclusivista. Contudo, como seguidores de Cristo, devemos nos lembrar que a verdade do Evangelho não é um mero conceito humano, mas uma revelação divina. A exclusividade de Jesus não é uma limitação, mas uma expressão do amor de Deus, que deseja que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. A mera crença em Jesus Cristo não é suficiente,
É necessário vivermos em obediência e comunhão com Ele, pois a fé verdadeira manifesta-se em boas obras, não como um meio de ganhar a salvação, mas como uma resposta ao amor que recebemos de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo.